Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui no mais um episódio do nosso Identidade. Hoje nós temos uma convidada que vai ser bênção demais para nossas vidas. Mas antes de começar, eu queria deixar um recado para você. Nós estaremos lançando a coleção Bem-vindo ao Novo. É uma coleção de camisetas, de blusas. Você pode adquirir, o link aí embaixo. Você já clica aí, já entra em contato. Escolhe a sua camiseta, escolhe a sua blusa. E desde já, obrigado por estar abençoando todo o dinheiro arrecadado nas vendas das camisetas, nas vendas da nossa coleção. Vai ser investido na nossa comunidade local e nos nossos projetos sociais. Então, Deus abençoe vocês. Também já manda esse vídeo para alguém, manda esse vídeo para um amigo. Se inscreva, curte, compartilhe aí no nosso canal. E valeu, tamo junto. Hoje eu estou recebendo, eu queria que vocês que estão aqui comigo, recebesse com uma salva de salvas, uma salva de palmas. Olívia! Uhul! Olívia Rios. Olá, Tudo bem? tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá ótimo. Ansiosa? Muito. Nervosa? Sim. Vai ficar tudo bem. Só os 5 primeiros minutos que dá aquele frio. Depois vai fluir. Amém. Então, vamos lá. Primeira pergunta, para a gente começar aqui, esse bate-papo, essa conversa. O que Jesus tem ministrado no seu coração esses últimos dias? O que tem queimando aí dentro aí? Para quem não conhece, Olívia, ela é ministra de adoração, conduz, lidera louvor já há um bom tempo, tem uma bagagem aí, os cabelos brancos, né, às vezes aparece por causa do cargo da liderança, mas especificamente, o que Jesus tem falado para você nesses últimos dias, assim? O Espírito Santo ele tem ministrado muito no meu coração a respeito de não somente a minha vida de serviço, mas uma vida de entrega a Deus mesmo, uma busca pela presença de Deus e uma presença que não se limite só a um momento em um culto ou um momento na presença tipo assim de pessoas e tal, mas um momento de secreto mesmo, um relacionamento de intimidade e uma vida de excelência. E fazer as coisas com excelência, todas as coisas que fazer, mas fazer com excelência. Então Deus tem ministrado muito ao meu coração a respeito disso, uma vida de entrega com excelência. Legal, legal. Você falou muito sobre entrega, né? Já nesse começo. Olívia, o que tem? Qual que é o maior desafio hoje? Você já vai falar daqui a pouco, né? A questão de liderar louvor. Mas qual que é o maior desafio hoje do Ministério de Louvor em si, dentro da igreja? O Ministério de Louvor é o cartão de visita da igreja, né? As pessoas chegam, tem pessoas que ficaram na igreja porque se identificou com o louvor. Qual que é o desafio dessa galera que está servindo diretamente no altar ali, está à frente de todo mundo, está conduzindo a igreja de adoração? Qual que é o principal desafio nos tempos de hoje que você está observando, assim? Bom, eu percebo que o nosso maior desafio é não esquecer a nossa essência. O desafio de não levar isso apenas, né, o nosso ministério como um serviço, mas como uma devoção a Deus, uma entrega primeiramente porque nós fomos chamados como adoradores, né? Nós somos adoradores que o Pai está à procura em espírito e em verdade, nós devemos adorar Ele, não esquecer dessa essência. Eu acho que o serviço ele rouba um pouco. A gente quer entregar uma técnica boa, a gente quer entregar uma boa adoração às pessoas também, né? Como você citou mesmo, tem muitas pessoas que vieram através do louvor e elas virão porque existe algo de bom nisso. Então, a gente fala de uma qualidade técnica nisso, mas para quem está fazendo, a gente busca a excelência na parte técnica, mas também a questão de não perder a essência de adorador mesmo. Correto. Acho que a questão de desafios, né? O louvor, ele acaba sendo bem atacado. Sim. Porque uma coisa que a gente comenta, né, entre a gente, é que a questão do ministério de louvor, ele pode tanto ajudar o pastor, o culto, como ele pode, em alguns momentos, talvez não seria essa palavra, mas atrapalhar. Se a gente não estiver conectado ali com a adoração, conectado com o que está acontecendo no ambiente,
o pastor prega sobre água, o ministério sobe cantando sobre fogo, o pastor prega sobre fogo, o pessoal canta sobre água. De tudo que você falou, e acho que a questão do discernimento, de entender. Sim. O que a gente está fazendo em cima do altar, o que a gente está fazendo em cima da plataforma, o que a gente está querendo passar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria voltar lá no seu começo. Tipo, quantos anos de crente? Quando você sentiu que você era chamada para estar ministrando adoração? Como que foi isso? Qual que foi a sua experiência? E aí? Bom, hoje, como as pessoas me veem, né, ministrando e tal, não imaginam como foi o meu começo, né? Não parece, mas eu era uma pessoa muito mais tímida, muito mais retraída. E eu lembro que na minha casa, né, onde nós morávamos lá em Américo Brasiliense, nós começamos a fazer cultos em casa. E eu cantava num playback e eu cantava escondida atrás da minha mãe, porque eu queria cantar e meus pais motivavam para isso, mas eu tinha muita vergonha, então minha voz praticamente não saía. Então, assim, eu comecei a louvar, né, a fazer essa parte de adoração muito nova, mas sem entendimento ainda. Um desejo de fazer algo para Deus, já, tipo, um sentimento de querer entregar minha vida para Ele, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E ao longo dos anos, a experiência na igreja, assim, foi me moldando. A igreja é uma escola, né? Exatamente, exatamente. E eu lembro que foi um processo que foi gradativo, assim, foi muito natural para mim. Quando eu me vi, a gente já estava na igreja lá de baixo ainda, aqui na ICB Campinas, né, Vida Nova, e não tinha um ministério de louvor ainda formado. Nos cultos de jovem a gente não tinha pessoas para tocar, e foi aonde a gente teve que trabalhar para ter algo, para ter um culto mesmo. Então, foi aí onde foi nascendo a Olivia como líder, como ministra de adoração mesmo, e fui crescendo e estou na liderança mesmo, diretamente, estou há uns 10 anos, pelo menos, agora. Uma das coisas que é interessante a gente observar, que tem muita gente que está escutando a gente, que está esperando a situação ideal para começar a fazer algo para Deus. E nunca vai chegar essa situação ideal. Sim. Você falando aí, eu lembro que na minha época, a gente passou por uma mudança na igreja e metade do louvor saiu. E na época eu tocava teclado, então a necessidade me empurrou para eu aprender violão. E aí depois de um tempo formou outra equipe de adoração, tudo mais. Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui, que Deus nunca vai chamar a gente para algo que a gente esteja totalmente preparado. Por duas coisas, para a gente não achar que a gente é bom, que a gente faz, e para a gente entender que Ele que vai capacitar a gente. Sabe, tem algumas estações, que nem você está falando aí, que parece que Deus está nos empurrando. E parece que é uma necessidade, mas na verdade é uma oportunidade de a gente começar a ser ativado em algo. Sim. Uma das coisas que eu já observei vendo você assim, de algumas coisas que desses 10 anos vocês passaram, é que teve um período que você ficou praticamente sem músicos, né? Sim. E aí você formou uma equipe do zero. Sim. E hoje, graças a Deus, a gente já está tendo 2 formações, 3 formações, e está acontecendo. Mas qual que foi o desafio? Você ter que incentivar os meninos novos a começarem a tocar, a acreditar, a ter cultos que não foram bonitos, não saíram bom o louvor, foi mais um sacrifício de louvor mesmo do que um louvor. Qual que foi o seu desafio? O que você sentia na época, assim? Ou você só estava ali, eu vou ir, vou acreditar, ou existia algo dentro de você que falava, eu preciso insistir nessas pessoas? Bom, a necessidade, como você falou, ela empurra a gente para certas coisas, né? Então, Deus, ele é muito didático em ensinar a gente. E eu percebo que foi uma evolução não só para as pessoas, mas para mim como líder também, porque a gente tinha uma equipe já formada, já estava mais sólida, e aí houve um período em que essas pessoas já não conseguiam mais se entregar como conseguiam antes, e teve culto da gente ter só, tipo, voz, nem violão não tinha, nenhum teclado não tinha. E aí foi aonde eu comecei a orar com mais intensidade ao Senhor. Eu falei, Deus, a obra é sua, sabe, não é minha, mas eu queria que tivesse pessoas para poder
estar nessa equipe, para poder prestar um culto que o Senhor mereça. Então, a gente começou a ver que tinha uns adolescentes, que tinha uns jovens que estavam começando a ter fome, a ter sede de Deus. E uma coisa que alguns minutos atrás você até citou, tem coisas que o líder vê que o liderado não consegue enxergar. Então, a gente começou a enxergar, né, a liderança, né, tanto de jovens quanto a minha liderança no louvor, a gente começou a enxergar alguns possíveis potenciais para despertar mesmo a questão do ministério de louvor e tal. E aí a gente começou a chamar essas pessoas para fazer parte e trabalhar com elas. Eu acho que um problema muito grande nas igrejas hoje, no modo geral, é que nós não temos mais paciência, nós não queremos gastar tempo em formação de pessoas. E hoje, depois de 6 anos, posso dizer isso, eu vejo frutos disso. Então, não é imediato, né? Uma árvore, para ela estar grande, primeiro ela foi uma semente, alguém foi ali regando, e ao longo do tempo ela cresceu e ela começou a dar frutos. E eu vi que há uns 6 anos atrás foi esse plantio dessa semente, a árvore cresceu e hoje ela começou a dar frutos. E hoje eu vejo que a formação atual que a gente tem no Ministério de Louvor foi fruto desse período. Hoje é a base, né? A base hoje é esse pessoal. Exatamente. E foi um período de muito choro, assim. Eu chorava por ver a obra sofrendo, por ver que, tipo, nossa Deus, o Senhor não merece um culto assim. O Senhor merece muito mais, mas é tudo que eu tenho hoje para te oferecer. Mesmo eu na liderança, eu não consigo te oferecer mais do que isso. E eu preciso de pessoas para poder desenvolver, Pai. Então, eu vejo que o Senhor, Ele ouviu a minha oração e Ele ainda tem escutado e Ele não desamparou em momento algum. Deus, Ele sempre esteve comigo nesse período. Top. E até um conselho para quem está em casa, né? Talvez você tá desanimado aí. Pô, Gia, mas a minha igreja não tem pessoas, não tem um ministério de louvor, não tem um grupo de jovens tão grande. Eu estou orando para Deus mandar músicos para minha igreja. Talvez os músicos da sua igreja estão sentados no banco, cara. Então, tá faltando você arregaçar a manga aí, começar a ensinar alguém, começar a dar oportunidade. Mais para frente nós vamos comentar sobre uma igreja que nós gostamos bastante, que é uma referência para nós. Sim. Mas uma das histórias, a gente conversando uma certa vez, o pessoal lá tem mais de 30 grupos, mais de 30 formações de adoração, e a palavra deles é: sempre está faltando alguém. Sim. Sempre tem a falta de um baixista, sempre tem a falta de um violão, sempre tem a falta de alguém que canta, sempre alguém vai avisar que não vai conseguir. E nós aprendemos que nós temos que trabalhar com aquilo que Deus nos entregou, sabe? Aquilo que Deus nos deu, assim, aquilo que Deus nos conduziu. Foi um tempo de choro, né? Sim. Tempo de choro. Então, até para quem está em casa, se você está passando algo no seu ministério, aquilo que Deus te entregou, acredite, sabe? Por mais que as pessoas falem que não, por mais que as pessoas tentam desanimar, por mais que a realidade da sua igreja local, por mais que a realidade do que você está vivendo parece que não vai mudar, confie na palavra que Jesus lançou. Talvez se você tivesse parado 6 anos atrás, teria outras pessoas aqui, mas você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Exatamente. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui. Nós sabemos que essa vida de ministração, de ministrar na igreja, cara, é uma escola. Uhum. Acontece de tudo, acontece inúmeras situações. Mas eu queria que você pensasse aí, compartilhasse com nós, uma situação que aconteceu com você, que tipo assim, cara, que mico. Que difícil, sabe? Porque nem só de dias bons nós vivemos. Tem dia que você fala, nossa, o louvor abriu os céus, Jesus é com a gente, Jesus estava tocando aqui com a gente, mas tem dia que você fala, cara, acho que nem Jesus veio aqui hoje, tão estranho que foi. Eu vou deixar você pensar e eu vou começar por mim. Teve 2 situações, cara, no Ministério de Louvor que para mim foi muito difícil, assim, foi um mico, de ter que se segurar. Uma, eu lembro que na igreja que fazia parte, tinha um tapete em cima do altar. Então esse tapete, ele ficava ali em cima do altar, perto do púlpito, e era uma época que a igreja primeiro, o irmão abria o culto orando, e, vamos convidar agora o Ministério de Louvor para vir aqui na frente, para vir fazer o louvor. Quando convidou a gente subiu, eu subi, o baterista subiu, na hora que o baixista foi subir, ele trupicou no tapete. E o altar era grande, simplesmente ele saiu catando cavaco assim no altar, assim, ó. E como que mantém essa questão, né? Tipo,
acabou o clima do louvor. Nem tinha começado, aquilo que a gente estava querendo construir, acabou. E outra situação, que foi uma gafe também, todo mundo já deu a gafe. Eu fui ministrar numa igreja fora do meu ministério, do nosso ministério, e no ápice do mover, adoração rolando, eu soltei um bem alto, vamos para cima e CB Campinas. E os irmãos não entenderam nada, todo mundo não entendeu nada, fingi de doido e continuei o culto. Por que que eu tô puxando esse assunto com você? Porque tem muita gente que já errou ou cometeu alguma gafe e começa a se culpar por isso. E aí a pessoa começa a se retrair e se fecha e tipo, eu não quero mais. Porque hoje em dia a gente está na geração que a gente só posta vitória. Sim. Ninguém fala das derrotas, ninguém fala dos tombos, né? Mas agora é com você, né? Eu já deixei você pensar muito. Pô, 16 anos deve ter alguma coisa aí. Bom, a falta de conhecimento das coisas nos fazem errar muitas vezes, né? E não é exatamente um mico, mas onde a gente servia lá na outra cidade, nós não tínhamos esse discernimento como montar um repertório, como montar um set list. Então, a gente falava assim, para a igreja não ficar muito morrendo, assim, porque a gente tocava no playback. Então, a gente que cantava, a gente mesmo trocava música, porque não tinha alguém na mesa de som nem nada. Então, uma ia lá correndo, trocava, é essa música agora? Então, eu fazia no CDzinho ainda, várias músicas, era CD, não existia. Vocês conhecem CD, né, gente? CD, tá? Um negocinho redondo que tu colocava num aparelho e tocava música. E aí a gente falava assim, então, para a igreja não ficar morrendo, a gente coloca uma música lenta, uma música agitada. Uma música lenta e outra agitada. Aí ficava aquele negócio assim, ó. Sim, ficava uma bagunça. E teve uma vez que a gente precisava de uma música agitada e a gente não tinha. Tipo, naquela época era muito difícil, a gente não tinha acesso às coisas que a gente tem hoje, não tinha uma internet pra gente poder pesquisar e tal. E aí a gente tinha um CD lá, que antigamente tinha o CD com as músicas cantadas e depois tinha algumas faixas de playback no final. Então tinha uma dessas faixas de playback que a gente ouvia uma parte agitada da música. Só que essa música em específico era um bônus e não tinha a parte cantada. A gente só sabia a parte que tinha um vocalzinho lá nas partes do playback. O que a gente fez? A gente cantava só essas partes. Então, a música, a gente não conhecia a música, a gente só cantava o que cantava no CD na parte do playback. Com a gente aconteceu diferente. A gente tinha um CD do Fernandinho e era playback, só que tinha 12 faixas que era playback e tinha as outras 12 músicas que era ele cantando mesmo. Teve um belo dia que foi um menino novo no som e a gente falou, a música número 4, só que ele soltou da parte B. E a parte B já era o Fernandinho cantando. E aí começou a música. Aquela música, eu nasci só pra te adorar, te adorar. Então, começou a introdução e aí a gente entrou pra cantar. Só que pra ajudar a gente entrou errado ainda. Nossa. Na hora que a gente cantou, o sol, aí começou a música de fundo, o sol por cima da gente, tipo assim, a igreja inteira olhando, uma vontade de se esconder. Falei, meu Deus do céu. Mas são coisas que a gente toma e leva como experiência, né? Sim. Como eu comentei com você, tem erros, né? Erros, gafes, micos, que vai acontecer. E é normal. E tem algumas situações que é até Deus moldando a gente, né? Sim. Dando uma murchada na bola, falando, é aqui. Você não é ruim, mas também você não é um super-herói, você não é uma super mulher, não é a Mulher Maravilha. Sim. Você precisa buscar, você precisa se capacitar, você precisa tá em Jesus. Então eu quero que você dê um conselho agora para essa galera que tá frustrada aí, que tá errando, que tá tipo, cara, eu não tô conseguindo, não tô feliz, o louvor não tá fluindo da minha igreja. A gente entende bem que às vezes não flui. Eu tô errando muito, não tô bem, mas eu sinto que eu sou chamado. Qual que é o conselho que você tem para essa pessoa? Bom, o primeiro ponto é tentar identificar qual é o problema da situação, né? Porque sem discernir a raiz do problema, é muito difícil você consertar algo. Então, assim, se é uma frustração, porque, não tá rolando, tipo, eu queria tocar melhor. Poxa, o básico é o quê? Você fazer uma formação.
Então, tipo, você já fez alguma aula para isso, para tentar melhorar e tal? E outra coisa também é a questão de discernimento espiritual. Talvez o que está te travando é uma mentalidade que o inimigo plantou na sua mente e no seu coração, achando que às vezes, eu não tenho capacidade, porque tem pessoas melhores. Sempre haverão, né, pessoas melhores do que nós. Nós não somos perfeitos. Teve uma vez que eu até comentei com a galera, gente, tem muita pessoa boa, tipo, essa galera do mundão aí, às vezes, canta muito melhor do que nós aqui na igreja. Isso vai ter, só que nós não podemos nos comparar. Alô, Luan Santana. E nós não podemos nos comparar. Eu acho que a comparação é uma das raízes piores que existe para as pessoas, e principalmente quem está no ministério. Começa, mas fulano toca melhor. Mas ciclano canta melhor. Deixa ele fazer. Tipo, não, mas Deus, ele colocou isso nas nossas mãos porque tem algo que eu preciso fazer. Uma coisa que tem queimado muito no meu coração, e é o que a gente fala aqui na igreja, tem pessoas que eu vou alcançar, mas que você não vai alcançar. E tem pessoas que você vai alcançar que eu nunca vou alcançar. Então, eu preciso entender que enquanto eu estou deixando essas coisas contaminarem a minha vida, contaminar o meu coração, pessoas podem estar morrendo e indo para um inferno. Não é só a questão do eu, mas é a questão de olhar para ao entorno disso, olhar qual é o propósito. Qual é o propósito de nós proclamarmos Jesus? É para que ele seja conhecido pelas pessoas, que haja salvação, que haja transformação, que haja cura. Então, o quanto eu estou olhando para mim, tipo assim, eu estou errando, eu estou falhando, eu não sei o quê, e fica com esse negócio, não vou fazer por causa disso. Pessoas estão indo para o inferno. Então, eu preciso pensar no propósito maior do meu chamado. O meu chamado não é para mim, mas é para outras pessoas. E acho que isso já foi quebrado um pouco. Antigamente era mais, né? Mas você falou sobre a questão de buscar conhecimento. Sim. A técnica e a unção. Acho que uma coisa que muito ministro de louvor faz, uma época no começo da minha caminhada, eu fiz isso e alguém me deu um toque com muito amor. Às vezes o louvor não está fluindo. E não é por causa da unção. Sim. É por causa da técnica. Uhum. E aí o que a pessoa faz? Ela joga unção em cima. Uhum. O importante é que os irmãos deram glória a Deus. O importante é que gritaram. Mas não tinha nada de técnica. Então a técnica e a unção, elas precisam andar junto. Sim. Acho que outro desafio também, que a gente precisa identificar, a gente está cantando aquilo que a gente gosta, aquilo que o povo gosta, ou aquilo que Deus está mandando a gente cantar? Aquilo que é hypado, né? Tipo, tá em alta. Porque, assim, a gente já teve dificuldade de lugares que a gente passou, que o rapaz ele queria cantar aquilo que ele gostava. Uhum. Só que aquilo que ele gostava, ninguém conhecia. A igreja não cantava com ele. Uhum. E aí, foi até outro pastor que foi conversar com ele, e ele falou assim, não, mas eu estou cantando aquilo que eu estou cantando no meu secreto, porque é a minha intimidade com Jesus. Mas aí entra naquilo que a gente já falou. Sim. A missão do ministro é levar o povo à adoração. E aí você vai cantar uma música que ninguém conhece, você vai cantar uma canção que não faz parte da identificação da comunidade local. Sim. Não vai fluir. Tem que entender essa questão, né? Deus, ele está ministrando para mim, particular, pessoal, está trabalhando algo em mim, e tem momentos específicos que tem, tipo, uma música que fala mais com a gente, particular, porque Deus está tratando algo particularmente. Agora, tem coisas que Deus, ele quer tratar no coletivo, e nós precisamos, como ministros, identificar isso. Isso até é uma missão, até mesmo de quem ministra também a palavra. Eu falei isso hoje com uma pessoa que tem momentos que a gente precisa ficar um tempo entendendo em Deus aquilo que ele está ministrando. Porque tem coisas que Deus vai colocar no seu coração que é para você passar para a igreja. Agora tem coisas que é para você. Existem alguns segredos que o Senhor contou para você, não é para você pregar para a igreja, é seu. Não é para você ministrar no louvor da sua igreja. Estou vivendo um processo de ser esticado por Deus, e nesse processo Deus me deu uma canção. Aí eu vou chegar aqui na minha igreja no domingo, eu vou cantar essa canção. Talvez um dia o Senhor vai falar, é a hora de você cantar isso, porque você viveu isso. Mas a gente tem que ter esse feeling de, tipo, saber separar o que eu canto, o que Deus está querendo, ou tipo, só algo que eu gosto de cantar. E às vezes também o discernimento do tempo. Do tempo. Às vezes não é que isso nunca você vai colocar para fora, nunca você vai mostrar para as pessoas, mas às vezes não é o momento daquilo.
Tem muitas coisas que Deus ele ministrou talvez para você ou para mim assim, que foram há anos atrás, mas que hoje nós estamos podendo compartilhar com outras pessoas. É ter esse discernimento também, é ter essa maturidade para entender que nem tudo que acontece no nosso secreto é para ser exposto, justamente por ser secreto. E tem tempo, né? Exatamente. Tem um tempo. Eu lembro que tinha uma canção que a gente ministrava, aquela canção do Ministério Ipiranga, Ressuscita, que aquela canção falava muito da nossa igreja, porque foi uma igreja que tinha não aceitou a troca de um pastor, e aí saiu todo mundo, e estava num processo de voltar pessoas, tinha muita gente voltando, muita gente ferida, muita gente morta. Então, cara, a gente adorava várias canções, mas a gente sentiu que aquela canção queria tratar algo sobre o Vale dos Ossos Secos, Sim. sobre Deus colocar novamente um exército de pé. E quando a gente adorava aquela música, assim, sempre acontecia alguma coisa no culto, assim, sabe? A atmosfera do culto mudava, o ambiente mudava. Só que passou. Depois de um tempo, aquela música já não... A gente sentiu que Deus já estava mandando a gente cantar outra coisa. Sim, é uma estação nova, né? Deus já levantou o exército dele, já levantou os ossos secos, já tornou vida. Agora essa vida tem que fazer algo a partir disso, né? Então, é entender esses processos. Você já... Certeza que você já teve esse questionamento, né? Alguém te questionou. Pô, Lívia, vamos cantar tal música, tá todo mundo cantando. Vamos fazer tal canção, tá todo mundo fazendo. Mas entre fazer a canção e viver ela, cara, Exatamente. 2 caminhos diferentes. Sim, exatamente. Igual tem uma música agora que tá muito em alta. Misericórdia, nem fala. Não vou falar. Eu sei qual que é, Mas, deixa tipo que o vídeo é assim, atemporal, eles vão imaginar qualquer música, não vão saber que... Isso. Mas assim, a música é maravilhosa. Só que tem um trecho da música que eu falei assim, gente, eu particularmente, eu não estou vivendo isso ainda. Eu não posso cantar uma coisa que eu não estou vivendo. Pode ser uma música profética. Eu acredito em coisas proféticas, em palavras proféticas, em ministração profética. Mas essa, especialmente, é uma afirmação. Exatamente. Então, tipo assim, é para um tempo presente. E nesse momento presente, eu particularmente não estou. Então, a gente precisa ver o que a gente está ministrando, o que a gente está cantando. Nós estamos ministrando algo que é verdade. Aquilo não é uma verdade pra gente. Então, por que eu vou ministrar? Só porque está em alta? Mas será que está em alta no céu pra mim também? Daquela velha série, canta faz chover, mas quando chove não vai pro culto. Então não tem como. Boa. Eu lembro que uma época que eu tinha uma banda, a famosa banda DT78, a banda mais desconhecida do Brasil, a gente entrou no propósito de começar a viver a canção. Mas assim, viver no literal mesmo. E a gente escolheu uma canção específica, que era uma canção do Fred Arraes, Eu Quero Mais. E tem um trecho que fala, pelas madrugadas eu te encontro. E nós começamos a orar de madrugada, nós começamos a querer ansiar mais pelo Senhor nas nossas igrejas locais. E nós começamos a perceber que Deus nos levou para um nível de profundidade nessa canção, que teoricamente é uma canção agitada. E muitas das vezes a gente ia ministrar nas igrejas, e a gente via a galera começar a pular, e daqui a pouco, no meio da canção, o cara tava chorando. E ele vinha falar pra gente, cara, eu não sei porque que eu tô chorando, mas vocês começaram a cantar que vocês querem mais, começou a ter uma alegria no meu coração, assim. Então, tipo assim, é que nem um pastor que ele vai pregar a palavra, ele precisa estar vivendo aquilo que ele está pregando. Eu aprendo que eu só posso pregar aonde eu já fui pregado. Exatamente. Pela graça e misericórdia de Deus, quando a palavra ela é pregada, ela vai fazer efeito nos corações. Mas quando eu estou pregando algo que eu vivo, que eu tenho autoridade, eu estou vivendo isso, vai ser diferente. E com o louvor não é diferente. Lá no céu, eu não vou precisar pregar a palavra. Sim. Mas lá no céu, a adoração vai continuar. Sim. Então, galera, a adoração nas igrejas é tão séria, a música para Deus é tão sério, que a gente não pode cantar coisas que nós não estamos vivendo. A gente não pode querer cantar porque todo mundo está cantando, porque está no hype, porque tipo assim, nossa, que da hora. Acho que a gente precisa ser sincero com a gente. Cara, eu ainda não estou nesse nível. Isso se torna uma mentira. Se torna uma mentira. Então, tipo assim, a gente está cantando para Deus, mas o nosso coração não está nisso, nossa vida não está nisso. E não tem como. A gente vai ministrar uma mentira. Que cheiro vai subir a nossa adoração? Eu lembro em 2015, que eu passei um período em Brasília, tinha uma canção que eu não conseguia cantar. E o pessoal ministrava ela quase todos os domingos na catedral.
que era Senhor, eis-me aqui, é uma frase, né? Envia-me a mim, estou disposto a morrer pelo meu chamado, vou a qualquer lugar onde o vento soprar. E eu não conseguia cantar essa canção, porque no seminário eu tive algumas crises, tipo assim, cara, será que é isso mesmo? Será que eu estou ouvindo Deus mesmo? Será que eu ouvi Deus mesmo para vir para esse lugar? E eu lembro que, faltando 15 dias para terminar o curso, para ser a formatura, Deus destravou algo em mim. Deus tirou o medo, Deus tratou, e eu consegui realmente aceitar, entender que era aquilo mesmo. E aí sim eu consegui cantar essa música. Por dois motivos. Porque Deus já tinha tratado no meu coração, e a turma dos formandos precisava escolher uma música para cantar na formatura. E eu fazia parte da banda do seminário e escolheram a bendita música. E, tipo, eu que tive que tirar a música e tal. E eu entendi porque o senhor tratou, mas durante 4 meses eu não consegui cantar essa música. Mas depois que eu entendi e realmente comecei a alinhar minha vida, o que a música estava cantando, eu senti a paz para cantar. Sabe, eu não estou falando que tem que ser uma doutrina isso para sua vida, mas aqui a gente preza por isso. A gente só vai cantar aquilo que a gente está vivendo e aquilo que a gente sente paz. E que Deus nos perdoe se a gente cantou algo um dia que não estava muito de acordo com Ele, porque isso é muito sério. Sim. Essa questão de ministrar, e uma coisa que nós já conversamos também antes, é a respeito de entender qual estação a igreja está vivendo. Qual é a verdade da nossa igreja, qual é a mensagem, qual é a palavra que Deus liberou para o coletivo, não só para o individual, né? Então, é muito importante ter esse discernimento em Deus. Quem acompanha a nossa igreja, vê algumas coisas, a gente tem ministrado muito sobre o novo tempo, porque a gente tem orado para romper sobre isso. Teve uns dias atrás que eu me questionei, falei, Senhor, será que já é hora de mudar? Já é hora. Os irmãos não aguentam mais ouvir eu falando, seja bem-vindo ao novo tempo. E aí, Deus começou a me levar a lugares e me dar algumas palavras que, tipo assim, eu vi que ainda a gente aqui como igreja local, a gente não ministrou nem 10% daquilo que o Senhor quer passar. Então, a gente tem muito disso, né? Achar que, tipo assim, não, é só isso de Deus. Sim. E entender o que o ambiente está querendo, o que a igreja local, qual é a fase, qual é o tempo. Porque talvez tem igrejas que é outra realidade, estão vivendo em outra estação. Então, o ministro tem que ter essa sensibilidade de entender. O que eu estou cantando está de acordo com aquilo que Deus está querendo para esse lugar? Sim. Está de acordo com aquilo que Deus está querendo para essa estação? Porque senão a gente só vai vir aqui fazer música. Exatamente. E fazer música, agradar o pessoal e vai virar uma apresentação. Um show. Vai virar um show. E aí fora tem um monte. Sim. E quando nós ouvimos o Senhor, quando nós entendemos o que Ele quer para esse tempo, para essa estação, através da canção, através da adoração, é maravilhoso. Eu posso falar como pastor local que o louvor me ajuda muito. Eu vim do louvor também, mas às vezes você chega na igreja com aquela palavra no coração, você não conversou, no meu caso com você, que é a líder da adoração, e você não sabe o repertório, e daqui a pouco eu vou pregar sobre o sobrenatural, e daqui a pouco o louvor começa a cantar sobre o sobrenatural. Você fala, ufa, estamos alinhados. Como já aconteceu ao contrário também. Tem um ministério de louvor muito famoso aí, que eu não sou muito fã deles. E já teve um dia que o meu coração estava queimando, vou subir lá em cima e Jesus vai me usar, e de repente começou a musiquinha que eu não gosto muito. Mas até nesses momentos, para você aí que é pastor, nós temos que entender que o louvor não é os nossos funcionários. O grupo de louvor não é o funcionário do pastor. Eles não estão fazendo para mim. Eles estão fazendo para o Senhor. Sim. Então, nem tudo que o louvor canta tudo que o louvor canta é para agradar a Deus, não para agradar as pessoas que estão em volta. Exatamente. Se for para agradar, é fácil, né? A gente coloca as músicas que a gente sente que a galera vai. Coloca a Shirley Carvalhares. Tem músicas que nós sabemos que a igreja vai mais fácil. Tipo, nossa, a gente começar a cantar essa música, a igreja vai. Então, tipo, se a gente não tomar cuidado, existem momentos que a gente monta o setlist só com essas músicas. E é uma linha muito fácil de você sair disso, sabe? Sim, sim. Uma coisa que eu dou bastante conselho para quem ministra a palavra, principalmente para quem é mais extrovertido pregando, que às vezes você está pregando um tema e aí você fala alguma coisa ali
e a igreja dá risada. E aí você começa a ir para esse lado, e a igreja tá rindo, os irmãos estão felizes, mas você já deixou de tratar aquilo que o Senhor te pediu. Exatamente. E no louvor não é diferente. Às vezes a gente tinha tentado, vamos cantar aquela que tá no hype, vamos cantar aquela que tá na boca da galera, vamos cantar aquela música que todo mundo gosta. E aí o Senhor, não, eu tô querendo outra coisa. Sim. Sabe? Entender o coração de Deus, sabe? Qual que é a dor de Deus para essa região que a gente está, sabe? Dor que eu falo assim, o que tem entristecido o coração do Senhor? O que Ele quer ouvir? Qual que é a canção que o Senhor quer ouvir de nós? Sim. Isso é algo que eu sempre tenho trabalhado com a equipe para ter esse discernimento, né? De tipo, o que está no coração de Deus? O que o Senhor quer ministrar à igreja hoje? O que o Senhor quer liberar para a igreja hoje? Uma prova disso mesmo foi hoje o culto da manhã. A gente montou um set list, a gente nem imaginava como seria e encaixou de uma forma assim que o Senhor realmente trouxe algo para quebrar mesmo nessa manhã. E então é importante, é muito importante ouvir Deus. Sim. E a melhor coisa é a gente fazer direcionado pelo Senhor. Sim. Claro que é um exercício, ouvir a Deus é um exercício. Entender o que o Senhor está querendo fazer, entender aquilo que Ele quer que a gente canta. Claro que nós prezamos pela organização, mas nós não podemos ser organizado ao ponto de deixar engessado. Sim. Você deu o exemplo de hoje, talvez você poderia chegar hoje e falar assim, não, a gente já definiu que vai ser essas músicas hoje aqui, acho que não tem por que trocar. Era uma canção que todo mundo já sabia, a gente já tinha ensaiado, mas sentiu no coração de tipo, vamos colocar essa aqui para ver o que acontece? Sim. E foi uma ponte para aquilo que Jesus tá fazendo, né? Para aquilo que o Senhor tá fazendo. Deixa eu te perguntar, nesse período de ministério de louvor, de igreja, teve algum período que você deu uma esfriada e ficou um pouquinho mais afastado do altar? Como ficou seu coração nisso? Como foi essa questão de tentar voltar de novo pro propósito? Porque é muito legal a gente contar uma história, tipo, tô liderando, tô queimando por Jesus, tô fluindo. Mas todo mundo já teve altos e baixos, né? A gente já teve situações de ter estações que parece estar muito mais difícil. Como que você fez para superar isso? O que Jesus fez para te trazer de volta? E não estou falando sobre estar afastado da igreja, que acho que isso nunca, né? Sim. Mas às vezes a gente está perdido dentro da igreja, né? Tipo, Sim. Há alguns anos atrás, a minha família assim, sofreu um problema com a liderança da igreja na época e a gente foi meio que expulsa da igreja. Uma bela noite, nós estávamos na nossa sede, né? Que nós somos uma extensão, a gente estava lá na sede. E o nosso pastor chegou pra gente e falou assim, ó, a partir de hoje vocês vão ficar aqui, vocês não vão voltar mais pra lá pro Vida Nova. A gente ficou tipo assim, oi? E nós já estávamos passando por um período bem complicado, porque era um período de rompimento, tava bem pesado naquela época, mas, tipo, sabe aquele negócio, tipo assim, olha, eu posso parar agora porque tá difícil, mas ainda a gente queria continuar. Porém, com esse problema que teve, foi um balde de água fria um pra balde de gente. água fria. Exatamente. Então, aquilo ali quase matou a minha fé e a fé da minha irmã, principalmente, porque a minha mãe, né? Minha mãe não. Para quem não sabe, a irmã dela é minha esposa. E a minha mãe falou assim, não, o pastor quer que eu vá para lá, mas Deus não falou para mim e eu não vou. Então, minha mãe continuou, né, na igreja local que a gente fazia parte. E nós tivemos que ir para a sede, porque tava um período bem difícil na Não tinha mais igreja. clima. Não tinha. Tava afetando a igreja no geral. Então a gente entendeu que realmente não era o tempo da gente estar ali mais. E foi um tempo muito doloroso, porque a gente tava, tipo, sabe, no gás todo, tal, vamos crescer, vamos romper, vamos fazer. As coisas estavam começando a acontecer. E aí veio esse balde de água fria. Então a minha fé, nossa, quase morreu. Por mais que eu estava na igreja, mas para mim eu fiquei, e agora? E agora o que eu vou fazer? Porque eu estava lá, estava nativa e agora aqui eu não estarei porque eu estou machucada. Eu não tenho condição alguma de ministrar as pessoas porque o meu coração está completamente ferida. Tipo, como que o pastor expulsa a gente assim? E meu Deus, e agora?
Então foi um momento muito difícil, um momento que até a Kel falou assim, não, eu vou para outro ministério, eu não vou ficar, porque como que acontece isso? Então o inimigo ele começa a jogar as setas dele mesmo, né? E a gente foi aos trancos e barrancos, já que a gente está aqui, vamos tentar, mas foi muito difícil, foi um processo muito difícil pra gente. Mas graças a Deus a gente teve também pessoas que ajudou a gente nesse processo para nos fortalecer, nos ajudar, nos instruir. E aos poucos a gente foi se levantando, se reerguendo, até onde o Senhor falou assim, olha, agora, ok, vocês já estão curadas, agora voltem. Voltem para onde vocês estavam, porque a obra ainda não foi concluída. E aí foi onde a gente retornou, mas bem difícil. É bem difícil quando a gente sofre um baque, principalmente com a liderança. A gente estava somando ali com a liderança, a gente estava lado a lado, mas era só da nossa parte, não era da parte da liderança, mas isso não é uma crítica à liderança, tá, gente? Não é. Porque nós somos seres humanos, nós podemos errar, nós podemos falhar. Havia falhas da nossa parte, havia falhas da outra parte. E tanto é que hoje a gente já é curado com relação a isso, mas isso trouxe maturidade também, né? Então, foi um processo doloroso, mas estamos aqui firmes e fortes. Uma coisa que, como você já falou, né? Tipo, já teve uma cura, já teve uma liberação de perdão, né? Sim. Foi um processo que ensinou. Mas já tendo liderado louvor, liderado jovens, hoje está pastorando uma igreja e está do outro lado oposto, né? O lado como pastor de uma igreja local, uma coisa que a gente se esforça e a gente precisa entender isso. Tem uma conversa que eu tenho bastante com a Kel, entender que a gente vai orar para a igreja crescer, a gente vai orar para ganhar pessoas, ganhar almas para Jesus, mas nós temos que estar preparados para emprestar nosso barco para outras pessoas viver milagre. Que nem Pedro. Pedro, ele lutou a noite inteira para pescar, não conseguiu, e de manhã cedo Jesus pede o barco dele. E aí ele começa a ver as pessoas sendo abençoadas no barco onde foi o maior fracasso da vida dele até então. Sim. Então, um conselho que eu dou para a galera que está pastoreando, dê pistas, sabe? Dê espaço para sua galera crescer, para eles correr, dê espaço para eles correr, dê espaço para eles crescer. E tente entender que acho que a nossa maior missão é tentar não atrapalhar. Não estou falando que foi o caso em si, mas hoje eu, como pastor, tento mais não atrapalhar do que ajudar. Porque talvez se eu não atrapalhar alguma coisa que o senhor quer fazer, acho que é bem mais fácil e vai ser um pouco menos de dor de cabeça para mim. Entender qual que é o nosso lugar, entender que eu posso orar para uma revelação e eu sou o pastor da igreja, mas Deus vai dar a revelação para um dos liderados meu. Sim. E eu tenho que entender, cara, é o tempo dele, é o tempo dela, é o tempo do outro. E entender muito isso em Deus. E por que nós falamos isso? Tem muita gente ferida, né, com liderança. Muita gente machucada com atitudes. Tem muito pastor ferido. Tem muito líder ferido. E aí ninguém bota isso para fora. E daqui a pouco não sabe por que não está fluindo. Não sabe por que as coisas não estão acontecendo. Não sabe por que não está avançando. E, na verdade, é um monte de coração pesado, que ninguém se quebranta mais, ninguém pede mais perdão. E o pastor não entende o seu papel, o líder não entende o dele. E começa a dar choque, e aí vai tudo por água abaixo. E fica todo mundo confuso. E quando a gente fica confuso, a gente para. Sim. A primeira coisa que a serpente fez com Eva foi deixar ela confusa. Olha aquele fruto ali. Ah, não, aquele ali não. Não, mas é que não te contou. Aquele fruto ali, se você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Ela ficou confusa. Sim. Na hora que ela ficou confusa, ela caiu. Exatamente. Então, a gente confuso, a gente meio que embaraçado, a gente acaba parando. Então, o conselho que eu queria dar para quem está aí também nos assistindo, para quem vai ver esse vídeo, resolva suas pendências com a sua liderança, com o seu pastor, com o seu líder de jovem, com o seu líder de adoração. E aonde eu faço isso? No altar? Não. Onde eu faço isso na frente de todo mundo? Não. Chama seu pastor, chama sua pastora, chama seu líder para um café, para um rasgar de coração. Nossa exortação, ela pode existir, mas a nossa dose de amor ela tem que ser bem maior. Ela tem que ser bem maior. Então, você que está passando um período difícil aí também na questão de ministério de louvor, está afastado do altar. Algo que a gente sempre fala aqui, né, Olivia? O altar não é lugar de cura. Sim. O altar é lugar de entrega. Tenha esse tempo de cura. Se permita ser curado por Deus. Não tem como a gente ministrar e sangrar em cima das pessoas ao mesmo tempo. E depois de curado,
volte a se posicionar para o lugar onde Deus está te chamando. Existe uma frase, né, no mundo que fala que o tempo cura tudo. E é uma mentira isso. O tempo, ele não vai curar. Se você não tratar a ferida, ela vai continuar. Então, se eu estou magoada com algo, se eu estou chateada, se eu estou ferido com alguma coisa que aconteceu, eu preciso ir lá, mexer, lavar com sabão, tratar aquilo ali. Vai doer naquela hora? Vai doer. Mas Passar um depois... mertiolate. Exatamente. Mas depois vai haver a cicatrização daquilo. E uma ferida aonde nós fomos curados, igual você fala, ele vai abrir um ministério. Então, nós precisamos deixar, tipo, tá doendo? Vai doer ainda. Mas enquanto não for curado isso, enquanto não for tratado, não tem como avançar. Então, assim, como você falou do conselho, né? Se eu pudesse também dar um conselho, coloca sabão e água nessa ferida, sabe? Trata essa ferida mesmo, mas não pare. Não pare. Parte pra cima, resolva o que precisa ser resolvido. Em particular, o altar não é para fazer lavagem de roupa suja, nem nada do tipo, mas chame para um particular, trate essa ferida e vai com tudo, vai para cima, avance. Eu tive alguns pastores que eram bem rígidos, ao ponto de cobrar bastante, e umas coisas eu acho que passavam um pouco do limite. E eu tenho uma frase, né? Eu sempre falo nas ministrações, não é porque eu aprendi apanhando que eu tenho que ensinar batendo. Mas mesmo falando isso, eu também sou grato, porque se eu sou assim, se eu cheguei onde Deus está me trazendo, foi por causa desses pastores. Então, às vezes, Deus vai usar alguém mais duro com você para dar uma murchada no seu ego, sabe? Para dar uma podada em você, sabe? E aí você tá assim, não, mas não aceito. Não, cara, tem coisas que Deus vai permitir. Eles foram duros comigo, mas hoje eu sou grato, porque eles passaram pela minha vida. E eu tenho um pouco de cada um. Eu tinha um pastor que a cada 3 meses ele fazia a gente pintar a igreja, cara. Cada 3 meses tinha que pintar a igreja, tinha que passar uma tinta. E ele tinha um zelo com a obra, e tipo, eu não entendia isso. Ele tinha um zelo com as coisas de Deus, assim. E a gente falava, não, tem que ter um zelo, mas do jeito que ele tem é muito. Só que hoje, às vezes eu me vejo nele. Às vezes eu chego aqui na igreja, eu começo a olhar assim. Eu falo, cara, tem que mudar aquilo, tem que pintar aqui, tem que não sei o quê. E eu falo, nossa, cara, eu tô igual meu pastor, sabe? Então, por mais que ele teve conversas difíceis comigo, teve repreensões que eu acho que passou do limite um pouquinho, o tom de voz. Sim. Mas hoje eu também concordo que foi muito importante. Então, se Deus está colocando você tem um líder que é um pouco mais estourado, que ele é um pouco mais sanguíneo, hemorrágico, ora a Deus, porque talvez Deus colocou essa pessoa na sua vida para te ensinar. Falei uma frase esses dias que cada um tem um pastor que merece, cada um tem um líder que merece. Então vamos suportar uns aos outros. E ter um pouquinho de empatia também, né? Entender que, poxa, eu sou um ser humano, que eu tenho falhas, mas o meu líder não deixou de ser um ser humano, o meu pastor não deixou de ser um ser humano também. E ele tem falhas. Ele tem falhas, então eu vou apontar o dedo e vou falar. Tem que mensurar, mas eu acho que a oração ela vai instruir qual o caminho que a gente precisa. Então, se está tendo alguma dificuldade, ore a Deus, entenda em Deus por que está acontecendo isso. Será que realmente Deus quer trabalhar comigo? Será que Deus ele quer aparar uma aresta ali que não está dando certo? Ou identificando o quê? Eu percebo os defeitos na outra pessoa que são mais gritantes e que aquilo me incomoda muito porque provavelmente é o mesmo defeito que eu tenho. Então, entender isso, tipo, Deus, o Senhor, está me mostrando algo que provavelmente está sendo um espelho meu e está refletindo algo que eu não estou gostando, porque é algo que eu tenho. Então, eu também preciso entender isso, que eu preciso ser a parada. Eu lembro uma vez que meu pastor estava falando comigo, e aí ele começou a falar umas coisas que eu não concordava. Jovem, né? Adolescente, jovem. Tem aquela questão de, eu vou falar mesmo e tal. Eu fui cair na besteira de falar para ele assim, pô, pastor, o senhor só pega no meu pé aqui na igreja? Aí ele falou assim, eu prefiro pegar no seu pé do que o diabo pegar no seu pé. Eu falei, nossa, você não sabe nem brincar. Só que aí depois de um tempo eu fui entender que a quem é muito dado, muito é cobrado. Sim.
Ele pegava no meu pé, mas quando ele viajava, era eu que ficava tomando conta da igreja. Ele pegava no meu pé, mas de domingo era eu que ministrava. Então, tipo assim, às vezes quando a gente é um pouco mais novo, a gente não entende essas coisas. Eu lembro que uma vez foi o ápice, cara. Eu ministrei e nesse dia 4 pessoas aceitou Jesus. Uau. E aí ele foi lá, os obreiros estavam orando, assim, fazendo aquela oração de confissão no altar. Só que ele não falou no microfone, né? Ele subiu no altar e falou assim: você viu como Deus te usou? 4 pessoas, né? Eu falei, pastor, se você fosse mais humilde, ia ser 8. Uau. E aí eu falei assim, nossa, quem que ele pensa Puxou a que bola. é, né? Quem que ele pensa? Eu pensei comigo. Só que aí, depois de um tempo, o Espírito Santo ministrou uma frase no meu coração, que é uma frase bem conhecida, mas ele fez eu lembrar que foi assim: se você se orgulha de ser humilde, você já deixou de ser humilde faz tempo. E aí eu comecei a lembrar dessa frase, porque eu tinha orgulho de falar para as pessoas que eu era humilde. Uau. Já não tinha mais humildade E nenhuma. eu comecei a lembrar disso que meu pastor me falou. Comecei a me lembrar Pô, cara, por mais que ele passou dos limites comigo em alguma coisa, mas ele fez o papel dele de pastor, sabe? E eu comecei a ver que por mais que ele era mais duro, ele não estava errado. Talvez não, certeza, o mais errado era eu. E meio que eu estava querendo discutir com alguém que o que eu tinha de idade na época tinha de pastoreio. E aí tem muito líder querendo brigar com seu pastor, com seu líder de louvor. Ah, mas por quê? Ah, mas eu não vou fazer. Ah, mas a igreja da Rua de Baixo faz assim, por que a gente não faz também? E não está entendendo que o Senhor vai usar as pessoas que estão perto de você. O Senhor vai usar o corpo que está mais perto de você para forjar você, para colocar o dedo na ferida, para tipo falar, ó, isso aqui precisa mudar. Isso aqui precisa ser melhor. Porque se a gente fosse só elogiado, a gente não chegaria, a gente não estaria onde está. Sim. A síndrome da galera que só quer ser elogiado, só quer ser, tipo, só quer os aplausos, mas no dia da crítica, a gente falou isso agora, né? Separar a opinião do feedback com a opinião, tipo, não é nada pessoal com você, Sim. mas talvez isso aqui você pode fazer um pouco melhor. Sim, sim. E a gente esquece que para ter azeite, a azeitona precisa ser lá moída, né? Tipo, Prensada. prensada, espremida mesmo. E a gente quer liberar unção, a gente quer liberar algo sem ser prensado. A gente não quer passar por momentos de dor, a gente não quer passar por momentos de contrariação. Então, a gente acaba sendo feito como um crente mimimi, sabe? Eu não quero ser podado, eu não quero receber nãos, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E a gente começa a não querer encarar os processos que a gente precisa encarar. Tem processo que não tem jeito. Outra pessoa está errada. Às vezes ela vai estar errada sim. Vai estar. Mas Deus, ele usa as coisas, mesmo que a gente ache que são prejudiciais pra gente, ele tem a capacidade de tornar bênção. Então, aquilo que hoje é uma crítica que não é devida muitas vezes, aquilo ali vai se tornar como uma prevenção de algo futuro para mim. Igual você citou antes, tipo, aquilo que o seu pastor fazia, você estava fazendo também depois de algum tempo. Era algo ruim? Não, mas Deus, ele estava trabalhando o seu caráter. Deus estava te moldando para que você pudesse entregar algo de valor para ele depois. É que a gente tá numa geração que não quer ter conversa difícil, né? Não. Não quer... Acha que... E conversa difícil nunca matou ninguém. Sim. Acho que... Claro que tem palavras que nós escutamos que isso pode ferir a gente. Mas conversas difíceis são necessárias para a gente poder crescer. Confronto, né? Não quer. E crescer e avançar. A questão do confronto. Às vezes a gente conversa com o pessoal que está começando a tocar agora. E às vezes você vê aquele cara talentoso. Tecladista tem muito isso. Que ele quer fazer 500 notas dentro de um espaço que não cabe. E é o exemplo que eu dou pra galera. Gente, vamos aqui. Você tem namorada? Pô, tenho. Quando sua namorada passar maquiagem, ela fica bonita? Não, pastor, fica bonito. Mas se ela passar muita maquiagem? Pastor, já é demais. Então, é o que você tá fazendo aqui na música. Você tá colocando muita coisa. Pô, sua voz é bonita, mas você tá floreando muito. Tá parecendo uma floricultura. Tanto você tá floreando. E às vezes pra pessoa que tá recebendo isso, ela não vê como um feedback para melhorar. Ela vê, tipo, estão querendo se levantar contra o meu chamado. Tá me podando, tá com inveja. Tá me podando, tá com inveja porque ele não faz igual, porque ela não faz igual. Então, galera, se alguém, um líder seu, um pastor, te dá um toque,
Não leve isso a mal. Analise, sabe? Coloque isso em oração e deixe o Senhor também ministrar no seu coração. Porque às vezes você está falando assim, ele está sendo usado pelo inimigo. E às vezes é Deus que está usando ele para falar com você. Sim. É isso aí? É isso aí. Só mudando um pouco de assunto, um tempo atrás, você foi num lugar muito legal, principalmente para ministro de adoração. Não só para quem é líder, né, mas para quem conduz a adoração na igreja. É uma galera que a gente tem eles como referência, né? Sim. E você participou do Fornalha, né? Sim. O que você pode contar? Eu sei que tem coisas que pessoal suas, né, que é seu, mas o que você pode contar dessa experiência que você teve lá, da questão do tempo que você passou lá? Como que foi a experiência para você? Sim. Bom, para mim... Só um minuto. Alô, Teu Hayashi, queremos você aqui. Bom, para mim, ir para lá foi um momento muito inesperado, porque, sinceridade, eu tinha um preconceito com relação a eles, assim. Tipo, eu olhava algumas fotos, eu falava assim, nossa, vai galera que é top, só vai, sabe, aquela questão de inferioridade e tal. E depois de um tempo, Deus falou para mim assim, filha, você vai. Eu falei assim, Deus, mas eu não tenho condição de ir. A gente critica o que a gente não conhece muitas vezes, né? Exatamente, exatamente. Aí Deus falou e algo começou a queimar no meu coração. Algo começou a queimar no meu coração. E aí teve a entrevista. Deus já começou a realmente trabalhar comigo desde a entrevista para poder ir para a escola, né? E lá Deus ele começou a me moldar de uma forma que eu não imaginava. Ele trabalhou em áreas que eu nem imaginava que precisavam ser trabalhadas. Então, assim, foi um período de muito crescimento. Foi uma semana, né, lá na Dunamis Farm. E foi um momento, assim, que é inexplicável. E que quem é da adoração, tipo, precisa muito ir. Precisa muito. São ministrações, é bem intenso, são ministrações sempre, assim. Mas é um momento onde Deus realmente firma as nossas estruturas, assim. É inexplicável. É uma coisa que acho que é legal compartilhar com a galera. Eu lembro que acho que você não vai ligar de falar isso. E se ligar também já foi. Eu lembro que um tempo antes, você chamou a gente a gente estava tomando um café, né, em família. E estava surgindo no seu coração o desejo de ir para um seminário. Sim. Até o da nossa igreja, né, que é mais voltado um seminário mais teológico, né, mais questão de pastorear a igreja, essas coisas. Não é tão voltado para adoração. E sua irmã, a gente falou, vamos orar, né, para Deus conduzir você, para onde que você vai. E aí depois de um tempo você participou de um acampamento de adoração, de outra igreja também que a gente acompanha eles. Sim. E depois você chegou, eu acho que eu vou lá para Fornalha, vou passar um tempo lá. E eu vejo que isso é uma construção, né? Às vezes Deus não dá Deus coloca algo no nosso coração que não é para acontecer amanhã. Sim. Vai acontecer daqui 1 ano, vai acontecer daqui 6 meses. E Deus foi construindo e levando você a isso, né? Sim. E acho que como você falou, cara, quem conduz louvor, quem conduz adoração, precisa em algum momento da vida passar por algo desse tipo. Tem o pessoal do Fornalha, do Dunamis, né, que eles são referência. Tem o pessoal da Mevan. Tem outras igrejas também que fazem um trabalho excelente. Sim. E nem tudo você vai precisar começar. Tipo, eu vou fazer o nosso aqui e participar do nosso. Não, vai em lugares que já estão fazendo um trabalho. E uma coisa que eu achei bem legal deles também, a questão da preocupação de formar ministros para o corpo, né? Não formar ministro para a igreja dele em específico, para a igreja que eles são aliançados. Não, mas vocês estão aqui para a gente formar ministros para o corpo de Cristo. Foi até o que a gente ouviu uns dias atrás lá também na conferência, né? Na Dunamiscom. Você está aqui, não é para você ficar aqui com a gente. A gente está preparando você para você voltar para a sua igreja e fazer um trabalho lá na sua realidade. Então, talvez tenha o seu lado de ouvir Jesus e foi lá, entendeu que foi muito bom. E tem coisas que você implantou, e tem coisas que você não vai implantar aqui porque não é a realidade, ou ainda vai demorar. E tem o lado do pastor também, de acreditar que, tipo assim, cara, vai. Porque talvez o pastor vai falar assim, não, mas você vai, é outro ministério, e a nossa igreja tem que amar a nossa igreja. Não, velho, é reino, sabe? Vai aprender, porque vai ser bênção, foi bênção para sua vida, foi bênção para o ministério local, foi bênção para a minha vida como pastor, e tem sido bênção, e assim como outras pessoas já foram para outros lugares. Então, acho que a gente tem que ter esse coração para aprender. E
para investir mesmo, porque foi um investimento no seu ministério, né? Sim. Foi um processo realmente de 1 ano, praticamente. Deus ele começou a ministrar no meu coração a respeito de me aprofundar em algo, né, relacionado à adoração, mas algo mais estruturado que eu não estava encontrando em outros lugares. E aí realmente houve essa direção para ir lá para o Fornalha. E lá eles falam muito a respeito disso, né? Eles falam muito do reino de Deus, a respeito de não ficar engessado ali a sua localidade, ou a sua igreja, só o seu ministério, mas pensar no corpo de Cristo mesmo, no geral. E lá eles instruem muito essa questão de, olha, gente, vocês estão aprendendo aqui como é a nossa cultura aqui, mas vocês precisam entender em Deus o que vocês precisam implementar na igreja de vocês e qual é o período para a implementação. E então, como você citou mesmo, eu fui para uma conferência antes de adoração também, fui para essa escola. E se eu falar que eu implementei tanta coisa assim, não foi. Eu fui para lá receber uma bagagem, mas para poder entender em Deus qual é a identidade da ICB Vida Nova, qual é a identidade daqui do Ministério de Louvor, qual é a missão nossa aqui, qual é a nossa visão a respeito disso e ir equilibrando essas coisas. Eu fui para abrir um panorama e entender o que eu tinha de ferramentas, fui buscar ferramentas para poder aplicar aquilo que era necessário aqui para a igreja, e entendendo o tempo disso, entendendo o que Deus quer para esse lugar. Então, eu acho que é isso, ter esse discernimento de entender o momento, como e o que implementar, né? Sim, porque acontece, a gente sabe que acontece que tem uma galera que vai, não só lá, né, em qualquer outro lugar aí que faz um trabalho sério, que daí volta para sua realidade e se frustra, né? Uhum. É que nem quando você era mais novo, que você ia na casa do primo ou da prima e você jogava o PlayStation 2. Só que você voltava para sua casa, você tinha um Super Nintendo. E você já não queria mais pegar o Super Nintendo, porque você gostou do PlayStation 2, mas não era a sua realidade. Uhum. E aí você tinha que, tipo, entender ali. E tem muita gente que vai para alguns lugares e volta e fala, cara, eu vou fazer exatamente igual os caras estão fazendo lá. Só que Deus não te levou lá para você fazer igual. Deus te levou lá, que nem você falou, para você adquirir uma bagagem. Sim, mas foi uma coisa muito legal que aconteceu no meu retorno, porque eu ficava lá assim, nossa Deus, mas eu tô fazendo muito errado essas coisas, nossa, mas a galera lá não tá assim e tal, e eu tava tendo uma visão que, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, não é nada daquilo que eu achava, tipo, nós estamos evoluindo e eu não estava percebendo. Sabe, o trabalho que nós estávamos fazendo, graças a Deus, está muito alinhado com aquilo que foi ensinado lá. Eu falei, nossa Deus, mesmo na nossa... ah, agora fugiu a palavra. Humildade, pequenez, né? Pequenez. Não, mas... eu não vou lembrar a palavra agora. Tá na ponta da língua, mas eu não lembro. Mas mesmo a gente fazendo sem saber exatamente, mas a gente estava Simplicidade, fazendo. né? Mas mesmo sem entender ainda um processo, ter um processo claro em mente, a gente já estava fazendo algo que lá eles tinham palavras para descrever, sabe? Aqui a gente não tinha ainda um termo para descrever nem nada, mas já estava sendo gerado aqui e eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, Deus, muito obrigada, porque realmente é um alinhamento que nós estamos tendo, um alinhamento de reino mesmo, um alinhamento com o que está acontecendo no seu coração mesmo. Foi muito legal, foi uma experiência boa na volta. Uma coisa que a gente precisa entender, e principalmente a galera que está talvez na mesma fase que a nossa igreja, está rompendo, está crescendo, acho que a gente não precisa se comparar, igual a pastora Kel sempre fala, né? Comparação rouba a essência. Sim. E a gente tem que entender que demora um tempo para romper. A gente pode citar aqui, não tem problema nenhum. A gente olha hoje para o pessoal da Mevan, no quesito adoração, que eles fizeram o acampamento lá. Olha para o pessoal do Dunamis e, cara, que fantástico, que top. Mas dali foi muita lágrima derramada, foi muito joelho no chão, foi muito posicionamento, foi muita renúncia. E talvez Deus quer fazer você, que está aí assistindo esse vídeo, viver isso na sua comunidade local, viver isso com a sua galera. Só que não é amanhã, é a geração do tudo rápido, né? E hoje, né? Que é tudo para ontem. E o nosso Deus é o Deus que está construindo, constrói de fora, mas constrói coisas dentro de nós, sabe? Eu sempre falo aqui que Deus poderia mandar 5.000 pessoas aqui para esse lugar,
Só que hoje a gente não tem estrutura para cuidar de 5.000 pessoas. Sim. E isso aí a gente pode levar para o louvor, a gente pode levar para o Ministério da Mídia, do teatro, da dança. Então, talvez você está orando aí pedindo gente, pedindo povo, pedindo muito músico, pedindo não sei o quê, pedindo uma mega estrutura, mas está esquecendo do principal, seu coração. Porque mais importante que o violão é quem está tocando ele. Exatamente. Mais importante que a bateria é o baterista. E por aí vai. Mais importante que quem está cantando, quem está segurando o microfone, é o coração dessa pessoa. E acho que a gente tem que entender. É o que a gente já falou aqui, entender a fase, entender a estação, entender para onde Jesus está construindo a gente, para onde Jesus quer levar a gente, ter essa sensibilidade do que Ele está querendo fazer no nosso meio. Eu ouvi uma palavra esses dias que, tipo, talvez Jesus está te levando para alguns lugares que Ele quer te ensinar para você viver isso na sua comunidade local. Eu já te contei isso uma vez, mas uns meses antes de eu assumir a igreja como pastor, eu fui convidado para ir numa conferência que era só pastor. E eu até falei pro meu amigo, cara, mas eu não sou pastor. G, vem, só vem. E aí, chegando lá, a Raquel ficava falando para mim assim, você falou pro pessoal que você não é pastor? Eu falei, só vamos. E aí, o primeiro dia foi top, Deus falou com a gente. O segundo dia eu fui sozinho, porque ela estava trabalhando. E eu lembro que começou a mensagem de louvor cantando um louvor e uma galera já prostrada e eu comecei a chorar, assim. E na hora que eu estava naquele ápice, chorando, lágrimas já descendo, uma irmã pega o microfone e fala assim, amém, vamos começar o culto? Os caras não tinham nem começado o culto ainda, os caras só estavam passando o som e eu já estava lá prostrado, assim. E aí eu fiquei com sentimento, eu falei, cara, velho, como seria da hora ser daqui? Como seria legal fazer parte disso? E aí o Senhor falou para mim assim, não, mas eu te trouxe aqui, porque eu quero estabelecer algo na sua igreja. Eu trouxe você aqui para você ver que é possível você viver isso lá. É claro que pode acontecer a situação do Senhor te levar para um lugar desse, mas assim, Deus não vai te levar para um lugar pronto, muitas vezes. Deus vai te levar para um lugar que precisa ser construído algo. E tem muita gente que fala, não, mas eu queria fazer parte de um lugar que já tem 2.000 pessoas. Eu queria fazer parte de um lugar que já tem 500 pessoas e tem 50 caras que tocam violão, que não sei o quê. Deus está nos chamando para construir as coisas. Sim. E construir as coisas e também frutificar onde nós estamos plantados. Às vezes a gente sempre olha para a grama do vizinho, sempre é mais verde, sempre é mais bonita, sempre não sei o quê. Mas, gente, o que nós estamos construindo hoje, cara, não vai voltar mais. É muito lindo. Hoje eu olho, gente, nós não temos uma mega igreja ainda. Nós não temos ainda um ministério de louvor enorme, mas eu olho para trás e eu vejo que os meninos que conseguiam só tocar Ousado Amor, Quero Conhecer Jesus, tipo assim, músicas que tem 2 notas e é aquele negocinho bem calmo, tá tocando hoje um rock mais pesado, umas músicas com VS. Os caras tocando clique, isso é louco. Eu olho e falo assim, meu Deus. Alguns se perdem, né? Acontece. Mas faz parte. Mas eu olho, tipo assim, alguns anos atrás, onde que nós imaginaríamos que nós chegaríamos até aqui, sabe? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, olhando, tipo, para trás, eu falo assim, Deus, muito obrigado por ter participado dessa construção. Muito obrigado porque é muito gratificante olhar da onde nós saímos e onde nós estamos hoje. E mais do que isso, olhar para onde Deus pode nos levar. E é legal ter essa análise de olhar para trás e ser grato, tanto que a gente já avançou. E às vezes Deus também faz um convite para a gente voltar um pouco, né? Esses dias a gente foi ministrar numa igreja, uma igreja pequenininha. O pastor lá, cara, fazendo a igreja linda, né? Igreja bonita, linda, tudo legal. Mas o pastor lá começando, a igreja pequenininha e os irmãos... E a gente se sentiu tão bem naquele ambiente, né? Sim. A gente se sentiu tão, tipo assim, porque a gente começou a lembrar de algumas coisas, assim, de épocas que não tinha um violão, de épocas que não tinha uma bateria. E a gente começa a olhar para aqueles irmãos, parece que eles estão bem mais felizes do que a gente que tem as coisas hoje, entendeu? Exatamente. Você fala, caramba, mano, onde que tá errado? Mas a gente descobre que Deus nos leva a esse lugar de propósito, assim, pra gente não esquecer, tipo, da essência. Porque quando o conforto chega, quando algumas coisas começam a melhorar, a gente tem a tendência de dar uma relaxada, uma reclamada. Aqui na igreja, a gente colocou ar-condicionado o ano passado para a nossa realidade ser uma vitória.
Muito. Só que até então, os irmãos reclamavam que não tinha um ar. E eu lembro que teve um culto que os irmãos brigaram porque um achou que o ar estava muito forte, o outro achou que o ar não estava legal. E, tipo assim, fez, gente, há anos atrás a gente não tinha um ar-condicionado. Só tinha ventiladores barulhentos. Ventiladores barulhentos. E hoje a gente tem, então, a gente tem a facilidade de realmente perder a essência, de ser grato por aquilo que nós temos. Esses dias foi até engraçado. Acho que até mandei foto para todo mundo, mandei para você. Depois de muito tempo eu tive que pegar ônibus para agora eu sei que vocês sentem pobres. Eu tive que pegar ônibus para ir no mecânico buscar o carro. E aí tive que recarregar o cartão e fui. E aí no começo eu tava meio que reclamando, cara, tem que pegar ônibus, não sei o quê, não sei o quê. Vou pegar o Uber, mas não, acho que é melhor de ônibus mesmo, tá mais barato. E eu fui e até comecei a brincar, mandar foto pro pessoal, né? Tipo, ó, tô pegando ônibus e tal. Só que aí o senhor me fez lembrar que teve uma época que eu só andava de ônibus, cara. Que eu ia pra igreja de ônibus, eu ia pra igreja de a pé, porque eu não tinha dinheiro pra andar de ônibus. E hoje eu tenho um carro. E eu posso deslocar de carro. Só que a gente esquece disso. Isso é um exemplo simples, mas talvez tenha alguém que está me escutando que teve um dia que você não tinha dinheiro para comprar um pão, cara. E hoje você compra uma padaria. Só que parece que quando você não tinha dinheiro para comprar pão, você era muito mais feliz do que hoje que você compra uma padaria. E a gente tem a tendência de quando as bênçãos começam a nos acompanhar, a gente se acostuma com o que é bom, né? A gente gosta das coisas boas e a gente começa a se apegar às coisas e esquecer talvez de Deus ou da essência, ou de dar valor àquilo que a gente já tem, né? Eu acho que isso também é muito por aquilo que a gente está vivendo como mundo mesmo, uma sociedade muito consumista. Então nós queremos sempre mais, nós nunca temos satisfação naquilo que nós temos. É claro que existe uma linha bem tênue aí, tipo, de sermos satisfeitos e acomodados, mas uma insatisfação, tipo assim, no sentido de querer mais e romper em Deus. E a gente esquece dessa de insatisfação mesmo. Ai, Deus, o Senhor deu isso pra gente, mas a gente já não quer mais isso, a gente já quer outra coisa. Isso é em todas as áreas da nossa vida. E eu vivi um período disso que eu não estava tendo satisfação naquilo que Deus tinha me dado. E eu comecei a olhar para dentro de casa e falei assim, Senhor, nós reformamos uma casa e nós não tínhamos dinheiro. Eu não tinha habilitação, não tinha carro. Hoje eu já tenho habilitação, eu sei dirigir. Ó, gente, modéstia à parte, eu dirijo bem, vai. E tinha um carro na garagem quitado. Que vitória é essa, assim? E eu falei assim, Deus, eu preciso realmente voltar para esse lugar de satisfação, de ser satisfeito no Senhor e agradecer Celebrar ao Senhor. pelo aquilo que a gente já tem. Exatamente. O pastor Fábio pregou uma vez na nossa igreja que tem pessoas que estão vivendo só com a cabeça no futuro. Essa pessoa, ela quer casar. Uhum. E ela casou. E agora ela quer ter filho, ela tem filho. Agora ela quer ter um bom emprego, ela vai ter um bom emprego. Só que agora ela quer ter uma casa na praia. Só que ela sempre está querendo algo, ela nunca está satisfeita com aquilo que ela já tem, sabe? Uhum. Tipo, não para curtir o casamento. Porque ela está Uhum. trabalhando para ter uma casa melhor. Não para curtir a casa melhor, porque agora ela quer uma casa na praia. Exatamente. Não para curtir o carro que ele queria. Então, a gente esquece de celebrar. E eu tô falando de coisas materiais, tirando a questão do filho, claro, né? Uhum. Não para celebrar aquilo que Jesus está fazendo hoje, sabe? Não é errado a gente querer ter sonhos de conquistar as coisas, mas a gente esquece de celebrar o que a gente tem hoje. Uhum. Esses dias eu tava lembrando que isso é muito doido. Que a primeira vez que eu fui na igreja, sede, o menino pegou o microfone, colocou na minha mão e falou assim, eu te vejo aqui no altar pregando. Eu falei, mano, esse maluco tá doido, velho. E hoje eu ministro na sede direto, sou pastor. Eu lembro que há 12 anos atrás eu vim no acampamento aqui dessa igreja, sem conhecer quase ninguém. E hoje eu sou o pastor da igreja. Então, tipo assim, se a gente for olhar para o que o Senhor já fez e está fazendo hoje, cara, tirando a questão da cruz que ele morreu pra gente, a gente está super no lucro, porque da cruz a gente nunca vai pagar nada. Tipo, a gente é eterno devedor. E tem muita gente que sempre está querendo mais, e está esquecendo de agradecer e de usufruir, de celebrar aquilo que o Senhor te deu hoje. Sim. E é isso. Pra gente terminar, eu preciso te fazer uma pergunta. Lá vem. Polêmica. Ixi. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Inclusive, isso aqui tem que ser um corte. Não, tô brincando. Mas a gente tem um pegado no seu pé, isso vai acontecer.
e vai rolar. Só que agora está registrado. Eu preciso saber qual é a data que você vai gravar o cover, você cantando, a gente produzir aquele vídeo da canção que Jesus está te dando, a adoração, a música que você vai escolher. Agora vai estar registrado. Tipo, sai esse começo de ano, não sai, você vai me enrolar, ou você vai fugir, e aí? Ah, não tem pra onde fugir, né? Já Pra onde irei? Não, mas vai rolar ainda. Vai sim. Começo do ano, se Deus quiser, vai dar certo. Começo do ano, Amém, Jesus. segunda semana de janeiro. Nossa! Não, segunda quinzena de janeiro, né? Não semana. Acho que é melhor. Segunda quinzena de janeiro. Então, nós vamos. Vai rolar. Vai. Vai rolar. Foi de boa? Sim, Curtiu? sim. Tem alguma coisa que você quer falar? Críticas, sugestões, piadas, considerações finais? Não, só agradecer pelo privilégio de poder compartilhar aquilo que Deus está ministrando no meu coração. E eu espero que isso edifique pessoas e que tirem da sua zona de conforto, que tirem dessa região de tristeza, muitas vezes, de insatisfação. Então, que seja realmente um confronto para você sair do lugar onde você está e partir para cima, porque o reino está aí, tipo, a todo vapor e precisam de pessoas para poder falar de Jesus, para poder ministrar o Senhor, para poder conduzir a adoração. E é isso, bora para cima. Legal. Faltou só uma coisa. Quem que é a sua referência de adoração ultimamente, assim, que você tem escutado bastante? Nossa. Bom, eu acho que eu tô na vibe do pessoal da Dunamis, do Alto Monte. Eu gosto muito deles. Eu gosto da mensagem que eles carregam, assim, da essência deles. Eu acho que eles, no momento, está sendo eles. Se você ia falar a Rafa, Eu acho que é um coletivo ali. Eu acho que não só ela, mas uma equipe ali, sabe? Eu gosto muito de como eles conduzem tudo, assim, tipo... não existe só a Rafa, existe uma sim. equipe ali, sabe? Todos carregam algo muito importante. E eu gosto muito disso, que todos nós temos algo a oferecer. Deus, na parábola, fala que ele entregou um talento para um, 2 para outro, 5 para outro. Então, ao menos um talento alguém tem. Então, eu vejo que eles tomam isso com muita garra. Todo mundo tem um talento. Então, bora colocar esse talento para produzir. com muita verdade, né? Sim. Muita verdade. Sim. Não, legal. Galera, foi isso, então. Mais um episódio do nosso Identidade. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse episódio com as pessoas. Lembrando, aí no link abaixo tá as nossas redes sociais. Vai estar o Instagram da Olivia também, acompanha ela. Também tem o link que vai levar para a nossa coleção. Seja bem-vindo ao novo. Coleção de camisetas, blusas, pulseirinha. Você comprando, você está abençoando uma comunidade local, você está abençoando a nossa igreja. É isso aí, manda esse vídeo para geral. Deus abençoe e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente. É nóis.